Corrupção. Bem, gente, eu acho que esse talvez seja um dos maiores empecilhos que o pessoal tem para não participar de licitações, ou que muitas pessoas, eu acho que se até fosse definir licitação em uma palavra, definiria como corrupção ou algo corrupto, alguma coisa do tipo. E esse vídeo é justamente para explicar para vocês como que acontece a corrupção, se ela existe ou não, o que você pode fazer, e no final ali eu vou contar três casos que aconteceu comigo, e um deles inclusive vocês podem praticar, principalmente para quem está começando a entrar no mundo das licitações, para conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Não é praticar a corrupção, não me entenda mal, é uma situação que aconteceu que não está caracterizada da corrupção, mas vocês vão entender quando eu contar a história. Bem, gente, a corrupção, ela sempre se dá, sempre não, mas na maioria dos casos, 90% dos casos, ela se dá com dois atores. Uma pessoa sozinha, ela não se corrompe. Na própria administração pública, isso é muito claro quando você vê que diversas funções são separadas. Quem faz a licitação geralmente não é o cara que compra, que faz o pedido. Quem faz o pedido geralmente não é o que recebe não é o que paga. Então, a ideia de você fazer com diversas, digamos assim, atores envolvidos nesse processo, isso, claro, tudo dentro da administração pública, é uma maneira de você coibir a corrupção, porque você deixa pequenos poderes na mão de várias pessoas. Quanto mais descentralizado for o poder, mais difícil é de praticar a corrupção. Claro que isso gera também um pouco de burocracia, o que acaba sendo normal na administração pública, e posteriormente eu vou fazer aqui um vídeo falando só sobre burocracia, para vocês entenderem um pouco mais, mas no tema corrupção é bom para isso, para dentro dessa seara de corrupção, é bom que haja vários atores mesmo dentro do cenário ali de compra, durante todo o processo de compra, para que evite e minimize a corrupção. Isso sem falar ainda da iniciativa privada. O setor público, os servidores de modo geral, é muito difícil ele praticar algum ato de corrupção sem esse ator que está fora aqui do meio público, sem o licitante, a empresa, né, ou alguém da iniciativa privada. Por quê? Porque é dali que gera bastante coisa, é dali que sai bastante contrato, é ele que entrega a mercadoria. Inclusive eu vou contar uma das maneiras que a gente acaba descobrindo nessa vivência aí nas licitações, como que você pratica essa corrupção. Mas o que eu quero chegar para mostrar para vocês é o seguinte, que corrupção, gente, ela existe tanto na iniciativa privada, ela existe sim, eu não vou falar para vocês que não existem, vocês acompanham jornais aí, vocês veem que sai com uma certa frequência até alguma notícia sobre algum ato de corrupção, alguma coisa que aconteceu fora da normalidade. Mas ela existe tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. O problema é que na iniciativa privada, muitas das vezes, isso não é noticiado porque acaba sendo abafado, ou até mesmo pelo fato da iniciativa privada não ser obrigada a dar essa transparência, a dar essa publicidade do que acontece lá. Quando em alguma empresa acontece algum ato de corrupção e que é descoberto, a empresa toma suas atitudes ali, seus procedimentos, ela demite quem tiver que demitir, troca funcionário, muda o contrato, encerra o contrato e ninguém fica sabendo. Na iniciativa pública isso é um pouco mais fácil de você ver por causa da mídia, e está certo a mídia em realmente cobrar e acompanhar isso é muito bom, e também porque os atos públicos eles têm que ser dados algumas transparências, e o que fica até fácil de você verificar e acompanhar caso haja corrupção. Inclusive, como eu falei, essa é uma história que eu vou contar lá no final para vocês inclusive aprenderem aí, para quem está entrando nesse mercado, fazer como que funciona um processo licitatório. Mas eu vou contar para vocês aqui uma história muito engraçada que aconteceu quando eu era servidor. Mas antes disso, qual que são as maneiras que hoje o Estado e o governo têm para poder coibir isso? Eu já falei dessa segregação, né? Dessa divisão de atores, onde cada um faz uma parte, e existe também os portais da transparência, ali justamente para que você consiga acompanhar os gastos.
Existe o portal da Transparência Federal, o portal da Transparência Estadual, cada estado tem o seu, alguns municípios têm até mesmo o seu portal próprio. Então, existem diversos portais aí, claro que ainda não está padronizado esses portais da transparência, cada um segue uma certa regra, alguns são bons, outros não tão bons assim. Alguns, como geralmente falam, né? Alguns são realmente transparentes e alguns portais da transparência não são tão transparentes assim. Mas o fato é que existe em si uma preocupação do governo em coibir isso e que tem tido resultados. Se você for pegar um histórico, você vai ver que apesar dos últimos anos aí a gente ter visto bastante notícia, né, falando sobre algumas corrupções que houveram, alguns casos de desvio de verba ou até mesmo de pessoas que se beneficiaram. Isso é fruto tanto das ações que vêm sendo tomadas para coibir e também para fiscalizar. Antigamente a fiscalização não era tão forte, não era tão firme quanto é hoje. Isso é muito bom. O fato da gente ver essas notícias acontecendo, saindo no jornal, isso de certa forma é uma boa notícia. Quer dizer que tem sim uma preocupação do governo, do estado como um todo, em fiscalizar e punir os responsáveis, tá? Mas eu vou contar para vocês aqui agora uma história que aconteceu quando eu era servidor público. Eu vou contar algumas aqui, mas a primeira que eu vou contar é quando eu era servidor público. E aí por aí vocês já conseguem ver como que funciona na prática. Porque a gente fala toda hora, corrupção, 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 e muita gente não consegue visualizar como que isso ocorre na prática, onde que está isso, né? Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês tentarem assimilar melhor. Uma vez, quando eu era pregoeiro, né, estava responsável pela sessão de licitações. Eu era novo ainda, eu tinha acabado de assumir a sessão de licitações, eu devia ter 21 anos no máximo. E a gente, curiosamente, estava precisando fazer uma licitação para móveis de escritório, mobiliário como um todo, né? A gente tinha uma seção lá, um departamento que ia ser expandido, ia ganhar um prédio novo, um prédio novo, parece que é uma área nova, né? Uma área maior, estava sendo construída, e eu era responsável por fazer a licitação da mobília daquele espaço novo. Quem estava fazendo a licitação da obra era um outro departamento, era uma outra unidade específica para isso, então eu estava fazendo só do mobiliário. E foi quando calhou, coincidentemente ou não, né? Não sei, apareceu lá no quartel que eu servia, duas pessoas muito bem vestidas, engravatadas, com uma pastinha no braço, tudo, perguntando onde era a sessão de licitações, tudo. E aí, chegou na sessão que eu estava lá, falou, eu gostaria de falar com o chefe da sessão, eu gostaria de perguntar algumas coisas. Falou, pois não, pode falar, né? Aí ele falou, olha, eu vendo materiais de escritório, eu vendo mesa, estação de trabalho que chama, né? Estação de trabalho, cadeira, aí tem aquelas cadeiras que são tipo uma do lado da outra, tipo uma longarina, assim, não sei se é longarina que chama, mas umas cadeiras onde ficam uma do lado da outra. Muito comum você ver isso em lugar que tem fila de espera. Aquelas cadeiras uma do lado da outra. Eu vendia tudo isso. E aí eu falei, que legal, bacana, porque eu estou precisando mesmo fazer uma licitação para móveis de escritório, para mobiliar uma área, né? Aí ele falou, se você quiser, eu tenho aqui algumas atas que eu tenho ganho já em alguns outros órgãos. Aí mostrou um catálogo com todas as atas, qual que era o código da licitação, o código da UASG e tudo mais, né? E eu me recordo que naquela época não existia limite para carona. E para você que não sabe o que é carona, tem algum vídeo no nosso canal aqui falando sobre o que é isso, mas basicamente é você comprar o órgão público, né? Comprar uma licitação, um material de uma licitação que não foi ele que fez. Mas naquela época não existia limite, então uma empresa poderia ganhar 1 milhão numa ata e sair dando carona, que a gente chamava, né, para fazendo 10, 15, 20 milhões. Na época não existia limite para isso. Depois hoje em dia está muito melhor, foi se regulando isso com o tempo e hoje está mais regulado, mas na época não existia. Então ele veio com um catálogo mostrando todas as licitações que ele tinha ganho, tudo, e os materiais muito bonitos, muito legais, tudo. E uma coisa que me chamou a atenção vendo aquele catálogo dele eram os preços. Eram preços muito altos. Eu estava montando já o meu processo para fazer a minha licitação, né? Então eu tinha uma base ali. Qualquer pessoa tem uma base de quanto custa uma cadeira giratória, uma cadeira com apoio para braço, esse tipo de coisa. E estava muito caro mesmo. Estava assim 2, 3 vezes o valor de mercado.
E isso me chamou muita atenção, né? Porque a maioria das licitações, pelo menos na época, eram feitas pelo critério de menor preço. E me chamou a atenção por que aquele cara tinha ganhado com um preço tão alto. Foi então que eu falei, olha, eu gostei tudo, mas eu vou fazer a minha licitação aqui, inclusive se você quiser me ajudar a compor o preço, né, cotar. Aí ele falou, não, coto tudo, que não sei o que. Eu falei, beleza, então, porque pra gente, você deve saber, ou se não sabe, fica aqui a informação, por algum público fazer uma licitação, ele precisa de pelo menos 3 orçamentos do que ele está querendo comprar. E aí, eventualmente vai acabar precisando dessa ajuda de alguma empresa, né, para cotar esse material. Então eu já falei com ele, ele falou que cotaria. Aí foi quando ele falou o seguinte, olha, se você tiver, você tem algum modelo que você usa de edital, de termo de referência? Aí eu falei, tenho, na época era público, é público até hoje, né? É o modelo da AGU que eu utilizava na época, não existe modelo no Brasil padronizado, mas a AGU disponibiliza. E como era ela que dava o parecer jurídico do meu processo, eu aderi ao modelo deles para ficar mais fácil para mim e para eles. Então, falei, tenho. Aí na época não existia nem, não era tão comum pendrive, né? Já existia, mas não era comum. Eu passei para ele num CD. Ele falou, você tem como me passar um modelo? Eu falei, tenho. Peguei um CD, gravei rapidinho ali e dei para ele um CD com 1 minuto de termos de referência, digital que eu utilizava, porque é público e você vou publicar depois mais para frente, não tem problema nenhum. Aí ele falou, olha, eu vou preencher e te mando. Quando ele falou que ia preencher e me mandar, eu falei, ué, já estranhei, né? Fiz aquela cara assim. Aí ele falou, não, eu vou preencher e você publica. E aí você vai ver que eu não vou ganhar na licitação, mas vai ter algumas documentações aí que só eu tenho. Aí você pode ir desclassificando os outros e eu vou ganhar. É aí que me caiu a ficha, né? O porquê que ele foi lá, por que ele estava sendo tão simpático comigo, né? E aí eu entendi o real motivo dele estar lá e como que acontecia na prática a corrupção, né? Na hora que ele me falou isso, né? Eu falei, pode deixar. Claramente, eu nunca fiz essa licitação. E antes de ir embora, eu lembro que ele me falou o seguinte, olha, você mora aqui na região? Na época acho que eu tinha um sotaque de paulista muito forte, né? Eu tinha acabado de vir de São Paulo. E todo mundo falava que tinha um sotaque que vinha de fora, tudo. Então ele viu que eu não era de Campinas, perguntou assim, olha, você tá morando aqui na região? Tudo. Eu falei, não, eu moro no bairro tal ali. Ele falou, olha, se você quiser depois, me liga, que aí eu faço lá os móveis do seu apartamento, tudo planejado, a custo zero. Aí eu falei, tá, pode deixar. Até hoje meus móveis não são planejados, né? E claramente essa licitação nunca foi publicada. Mas foi ali que eu entendi como é que funcionava a corrupção da parte do pregoeiro, ali na parte da licitação em si. Inconscientemente eu olhei para todos aqueles órgãos que tinha ata com aquela empresa, né? E pensei o que poderia ter ocasionado lá para acontecer esse resultado na licitação. Claro, gente, que o que eu vou falar agora para vocês aqui é verdade. Existe sim, com certeza, algumas daqueles órgãos agiu de má fé, fez uma licitação direcionada para aquela empresa. Mas muitos agiram talvez até mesmo na inocência. Por quê? Porque não existe no órgão público, quem faz o termo de referência, a especificação, pede a documentação, é o interessado geralmente. E o órgão público nem sempre tem um especialista para fazer isso. E muitas das vezes ele acaba pegando a descrição do objeto de algum fornecedor, de alguma empresa, pede inclusive para às vezes ajudar ele a fazer, porque ele não tem conhecimento para isso. E aí é uma deficiência de praticamente todos os órgãos públicos. E pode ser que um desses órgãos aí tenha feito realmente na má intenção de ganhar algum benefício em troca, ou até mesmo numa inexperiência, ou talvez numa ingenuidade, pegou ali achando que aquilo era uma descrição boa, completa, e acabou direcionando a licitação para aquela empresa. Isso acontece, tá, gente? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, para vocês entenderem essa realidade que existe nos órgãos públicos. Teve uma vez que a gente tinha lá uma cadeira odontológica, e quem operava, logicamente, era um dentista, né? E essa cadeira quebrou. E aí a gente precisava fazer o conserto daquela cadeira. Então, para fazer o termo de referência, o projeto básico, né, a especificação do que precisava arrumar, eu cheguei para o dentista e falei, olha, eu preciso que você me fale o que quebrou para a gente arrumar essa cadeira. Eu preciso do termo de referência, né? Aí ele falou com toda sinceridade, ele falou, Serra, seguinte, cara, eu opero a cadeira, eu não sei como ela funciona na prática, eu não consigo saber o que quebrou, qual que é a peça, como é que faz a manutenção. E eu não tinha ninguém para fazer aquilo. Eu cheguei para ele e falei, olha, honestamente, cara, você é o mais perto que eu tenho. Porque se você que é o dentista que opera a cadeira não sabe como ela funciona, e eu entendo, você foi treinado para utilizar a cadeira, não para desenvolver uma, né?
É o mais perto que eu tenho. Se você não sabe, eu sei menos ainda, porque eu não conheço essa cadeira, não sei nem o que ela faz. Pelo menos você sabe o que ela faz, o que ela pode fazer. Eu não tenho a mínima ideia. E aí ele precisou de ajuda de pessoas que trabalham com a manutenção nessa cadeira odontológica para fazer o termo de referência. A gente sempre tentava fazer de uma maneira que não direcionasse para ninguém, mas é a realidade de muitos órgãos públicos, gente. E não tem como você suprir isso. Porque você imagina uma prefeitura pequena, você imagina um órgão que não é tão grande, como é que ele vai ter um especialista para todo tipo de material que ele precisa? Isso é inviável. Ele precisa de uma resma, ele precisa de, muitas das vezes, um serviço de instalação de ar-condicionado, ele precisa, muitas das vezes, de... Imagina tudo que você pode ver num órgão público. Não tem como ele ter um especialista para todas essas áreas. Então, eventualmente, fatalmente, ele vai acabar precisando da ajuda de alguém da iniciativa privada para fazer essa especificação. E aí pode ser que ele haja de má fé ou acaba sendo enganado por alguém achando que está fazendo certo. Mas voltando aqui ao nosso exemplo, né? Então essa foi uma das situações que ocorreram quando eu era pregoeiro, que eu fui, como eu falei, eu era muito novo, que eu identifiquei ali aonde poderia estar a corrupção. E isso serve para você que é pregoeiro, que está assistindo esse vídeo, que você que está nessa função e muitas das vezes você tem que montar um termo de referência, não tem um interessado no órgão público que monte isso, você precisa de certa forma encabeçar aquilo ou tentar ajudar. Se atente para que você não faça uma especificação tão completa que restringe a participação de outras empresas, tá? E para você, fornecedor que está participando de licitações, quer entrar nesse mercado, sempre analise. Caso haja alguma documentação muito completa, uma coisa muito específica que você sabe que não é a realidade de mercado, você, fornecedor, sabe mais do que muitas das vezes o órgão público. Você sabe o que pede no seu segmento, o que não deve se pedir. Então, se você vê alguma dessas coisas que estão erradas, uma das dicas que eu posso te dar é: peça, impugne o edital, peça o esclarecimento, oriente o órgão público. Ele não tem interesse, muitas das vezes, em fazer o errado. Muitas das vezes ele é enganado, digamos assim, porque não tem o conhecimento do aquele objeto especificamente, tá? Então, a dica que eu posso dar para você que é fornecedor, analise sempre o edital, os anexos, e se você vê alguma coisa de estranha, não tenha medo de pedir um esclarecimento, de fazer uma impugnação. Muita gente tem medo de ficar queimado com o órgão público. Gente, isso não acontece, tá? O órgão público ele não é pessoal. Eu trabalhei anos na função e falo com propriedade. Não é pessoal. Toda vez que eu recebi uma impugnação, eu via como que alguém que estava sendo prejudicado e não que alguém quisesse tumultuar a licitação. Claro que muitas das vezes eu precisava daquela licitação o mais rápido possível. Eu ficava chateado. Pô, vou ter que responder. Muitas das vezes o cara tinha razão, mas eu ficava chateado por ter feito um trabalho que não era o ideal, mas não por o cara ter impugnado. Não levava isso para o pessoal de maneira alguma, pelo contrário. Mesmo porque, caso haja algum problema na licitação, não sei se vocês sabem, mas quem é responsável e responde, e muitas vezes paga do próprio bolso, é o pregoeiro. É o CPF dele que está vinculado àquele processo. Não é a função, não é o órgão público, não. É o CPF do pregoeiro. Então ele tem, sim, um grande interesse em que haja uma licitação correta, sem nenhum tipo de problema, tá? Essa foi uma das situações que aconteceram comigo durante a minha vida como pregoeiro. Houveram algumas outras aí, mas essa foi uma emblemática que pode estar acontecendo com você. A dica que eu posso te dar é justamente para essa, para você se precaver, leia o edital e não tenha medo de pedir um esclarecimento ou uma impugnação. Agora, uma outra situação que aconteceu também, quando eu já estava na iniciativa privada, foi muito engraçado. Era uma licitação presencial essa, né? Lá no órgão público eu fazia muita licitação eletrônica, né? Agora, aqui na iniciativa privada, eu participo de algumas licitações presenciais. E o pregão presencial tem algumas características de que, graças a Deus, está acabando um pouco a licitação presencial, porque é muito mais fácil você visualizar a corrupção nela. Mas, vamos lá. Eu estava indo para uma licitação presencial. Eu não vou expor a cidade, o local, para não constranger. Muitas vezes alguém que está vendo esse vídeo pode fazer um juízo de valor errado do município ou da região ali. Mas eu estava indo para uma licitação presencial e era uma licitação por vários grupos, né? E um dos grupos era um valor alto, relativamente alto, era R$400 mil, o valor estimado, né? E eu estava indo participar por um cliente nosso. Chegando lá, né? É fácil, quem já participa de licitações presenciais sabe o que eu vou falar. É muito fácil você identificar quem está lá para participar de uma licitação presencial. Geralmente é um cara que está com
mochilinha de lado, assim, parecendo aquele cara que vendia enciclopédia antigamente, né? Mas é muito característico. O cara tá com aquela bolsinha, olhando, muitas das vezes já se conhece, então já tá conversando com um, conversando com o outro. Alguns estão até com envelope à amostra já da documentação, da proposta, né? A amostra, assim, dá para ver que tá com o envelope na mão. Então, cheguei na licitação, tinha um pessoal lá já, conheci alguns, porque eu já participava de muita licitação presencial, então você acaba encontrando nessas indas e vindas aí algumas pessoas. Encontrei algumas pessoas que eu conhecia e tudo, e tinha uma galera ali que eu não conhecia, provavelmente da cidade, da região ali, e vieram falar comigo, aí falaram assim, veio participar da licitação, tudo, falei, não, vim. Aí falou assim, olha, você vai participar de qual grupo e qual que é o seu valor que você vai entrar? Para quem participa de licitação presencial sabe que não é todo mundo que vai para a fase de lance, então você falar o valor que você vai entrar já é por si só já não é uma boa coisa, né, quando o cara pergunta isso. Então eu falei, olha, eu estou representando uma empresa tal, então a proposta vem fechada, eu não sei qual que é o grupo que eu vou entrar e nem o valor. Eu sabia, claro, né, eu não quis falar para ele ver que eu não estava a fim de negociar, de conversar nada, mas já fechou a cara para cima de mim, fez uma cara estranha e voltou ali para uma rodinha que ele estava conversando, né? E eu sei que ele chegou ali naquela rodinha, todo mundo olhou para mim. Então, claramente, ele deve ter falado alguma coisa, falou, ali não tem jogo, ali vai ter que ser... Falou alguma coisa do tipo assim, né? E eu tava na minha, tranquilo, já havia participado de várias, né? E começou a licitação, fiz o credenciamento, a abertura das propostas, e naquele lote que eu estava participando, eu estava com a melhor oferta. Então, eu estava em primeiro e tinha mais duas, uma desse cara e uma outra pessoa que ele estava junto lá, muito parecido, talvez conhecido não, mas tudo bem. Começou a fase de lance, e quem dá o primeiro lance é quem está com a maior oferta, né? Então eu era, em tese, o último da rodada para dar lance, porque eu estava com a melhor oferta já, alguém tinha que cobrir a minha. Então começaram a rodada de lances e tinha um percentual mínimo de lances. Como o valor era 400 mil, acho que tinha que diminuir de 1 em 1% o valor. Então acho que era de 4 em 4 mil que ia reduzindo. Aí beleza, o pessoal começou a dar lance e tudo, e começou um barulho na sala ali, o pessoal começou a fazer uma inquietação, e o pregoeiro, não sei se era inexperiente, o que aconteceu, deixou aquilo acontecer e dando lance, aquele barulho, aquela conversa. Aí daqui a pouco alguém chamou a atenção do pregoeiro ali, começou a conversar com ele. Aí um dos caras olhou pra mim assim e fez assim, 4 mil pra você ir embora. Aí eu olhei pro cara, fingi que não vi, procurei se tinha alguma câmera na prefeitura, não tinha. Muitas prefeituras têm câmera que grava a sessão pública, isso é ótimo, mas ali não tinha. E aí, fingi que não vi, continuei na minha ali, olhando pra frente, esperando pra dar minha vez de dar lance, né? Aí, 5 mil pra você ir embora. Aí eu falei, amigo, eu vou até o meu mínimo. E cortei logo ali, falei, eu não vou aceitar. E isso pode acontecer com vocês também, né? E aí, a licitação se desenrolou ali, ele acabou ganhando, eu cheguei no meu mínimo, ele cobriu. Não sei se ele tinha realmente preço para isso ou não, mas ganhou a licitação ali no preço, mas isso pode acontecer com você sim, que está participando de licitação presencial. É uma das coisas que caracterizam sim a corrupção, você ali receber alguma propina, algum dinheiro para não dar lance, não participar da licitação, deixar de dar a sua proposta. E a dica que eu posso dar para você que está participando de uma licitação presencial e que vivencie isso, tente fazer provas, tente buscar argumentos que você... buscar provas que você consiga depois mostrar realmente o que aconteceu. Naquele caso não tinha câmera, então não adiantaria eu falar ali, o cara que me ofereceu 4 mil, ele ia falar que não, eu ia falar que sim, não ia ter como provar. Então tente sempre documentar, fazer alguma coisa, ter alguma testemunha perto ali para que consiga provar aquilo que você está falando. Isso aí é muito mais difícil de acontecer, gente. Eu sei que muita gente tem até medo de fazer isso, mas não tenha medo. Pode dar seu lance naturalmente. Já fui em diversas licitações, nunca tive problema com isso. Então, assim, não tenha medo, dê o seu lance e, como eu falei, busque sempre, caso aconteça isso com você, busque como documentar e até mesmo ter como provar depois o que você for alegar, tá? Então, gente, essas foram duas situações que ocorreram, uma quando eu era pregoeiro, outra quando eu estava na iniciativa privada já, de situações onde poderia ocorrer uma corrupção, né? Duas situações que eu estava envolvido diretamente, mas que essa não é a regra. E por que eu estou falando que não é a regra? Claro, não se consegue identificar todas as ações que ocorrem de corrupção,
Mas para pensar, gente, são mais de 5.000 municípios, diversos estados, diversos órgãos fazendo licitação diariamente e só é notificado, só é divulgado, noticiado as que dão errado. Então, assim, de todas as outras deram certo. Então, não tenha medo. Claro que ninguém vai ficar divulgando uma licitação que deu certo. Ah, aconteceu uma licitação hoje que não deu nada certo. Isso não é notícia, isso não dá manchete, isso não dá... Entendeu? Então, a grande maioria das licitações não são desse tipo, tá? São 2 exemplos que eu contei para vocês aqui que aconteceram, mas que não é a realidade do mercado. E se você está com medo de entrar nesse mercado por causa disso, tente, procure, faça você mesmo, vá lá e veja com seus olhos. Inclusive, o próximo exemplo que eu vou dar para vocês é o que eu falei aqui, para quem está começando, é muito bom. É o seguinte, se você está querendo entrar no mundo das licitações, você pode ir presencialmente numa licitação assistir, não tem problema nenhum. Isso é um dos princípios da licitação, é o da publicidade, da transparência. A licitação ela é transparente, ela tem que ser pública. Então, se você sabe que na sua prefeitura vai ter uma licitação presencial, você não precisa necessariamente participar, mas você pode ir lá ver. E não tem problema nenhum, o pregoeiro não vai poder te barrar, ele, muito pelo contrário, não vai te barrar, ele vai falar, você quer sentar aqui, tudo bem, quer um café? É normal, você pode ir ver como é que funciona uma licitação presencial. Claro que eu sei que nem todos que estão vendo esse vídeo têm tempo e têm disposição para fazer isso, mas vou contar uma história que aconteceu, claro que ele estava trabalhando, mas que é uma situação que nada impede que vocês façam. Eu fui em uma outra licitação presencial uma vez e cheguei lá, e antes de começar a licitação, o próprio pregoeiro avisou, falou, gente, esse aqui é o fulano de tal, ele é um jornalista da cidade e ele acompanha aqui com frequência diversas licitações e já fez diversas denúncias aqui no Tribunal de Contas, onde dessas diversas denúncias aí já ocasionaram mais de 3, 4 processos e algumas pessoas inclusive já foram presas. Eu achei muito bom, que tinha alguém lá acompanhando, ele era jornalista e se não me engano era formado em direito também, mas eu não vi problema nenhum, achei até bom, mais uma pessoa acompanhando a licitação, vendo a licitação. Então isso não impede que você também vá lá assistir, como eu falei, foi muito engraçado porque até a postura do pregoeiro em querer avisar, para o pessoal não falar alguma coisa errada, ser mal entendido, e os próprios licitantes, né, de sempre medir as palavras na hora de falar alguma coisa, isso é bom, porque a gente sabe que algumas licitações aí, o pessoal fala algumas coisas ali, atravessado, e nessa situação foi muito engraçado porque todo mundo estava medindo as palavras na hora de falar, porque tinha alguém acompanhando de fora. E isso é ótimo. Prefeituras também que tem câmeras, como eu já falei, isso é ótimo. Todo mundo mede muito mais as palavras, quais são os argumentos que vão utilizar para não ofender ninguém, para não desacatar ninguém, porque está sendo gravado. Isso pode ser provado depois o que a atitude dele não foi uma atitude legal, pode ter desacatado o pregoeiro, que é crime, pode ter feito qualquer coisa ali. Então, essas medidas são sempre muito boas. E se você está entrando no mundo das licitações, você pode ir, eu até aconselho que você vá numa licitação presencial, acompanhe e veja que realmente quem ganha, quem tem preço, é uma disputa sadia. Eu já falei, conheço algumas pessoas que participam de licitações presenciais. Quando eu vou em um encontro, cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá fulano, e aí, o que você tem feito? Mas chegou na hora da licitação ali, tá todo mundo querendo ganhar para sua empresa ou para o seu cliente. Então, é uma disputa que dentro da sessão é uma, lá fora você pode manter a amizade, tudo tranquilo, mas na hora da sessão pública ali, a grande maioria dos casos, não existe essa corrupção que foi o exemplo que eu dei, tá? Por fim, gente, eu gostaria de pedir para vocês que, com uma certa frequência, acompanhasse sim o portal da transparência para vocês verem como é que funciona a licitação na prática. A licitação não, né? Os gastos públicos, isso é ótimo, não só para você que está entrando no mundo das licitações, mas você como cidadão. A Magna como um todo aqui, ela tem uma política, né? Tem um ideal, uma missão, na verdade, que é de quanto mais gente participando das licitações, interagindo nas licitações, ciente de como funciona, melhor é para todo mundo. Para o nosso mercado é bom porque expande o mercado, para nós como cidadãos, pagadores de impostos, é ótimo também, e a gente estimula assim que todo mundo aprenda como funciona a licitação. E a ideia de fazer esse vídeo falando sobre a corrupção, tentando mostrar como é que funciona e que não é realmente a prática de mercado, é justamente para que vocês se interessem e acompanhem esse mercado. Como eu já falei, a corrupção, gente, ela existe na iniciativa privada e na iniciativa pública. O problema é que na iniciativa privada nem sempre é divulgado. Então, como é que você faz para não haver corrupção?
na iniciativa privada nem na iniciativa pública. Só tem uma maneira que eu vejo: tirar os seres humanos do processo. Não existe corrupção, pelo menos eu não vejo corrupção onde não tem ser humano. Só tem corrupção onde tem pessoas, não adianta. Isso vai existir sempre. Existem mecanismos que estão sendo criados, já estão sendo executados para tentar minimizar. E um deles é mais pessoas acompanharem, mais pessoas participarem, mais pessoas saberem como é que funciona. Então, quanto mais gente sabendo, mais gente acompanhando, com certeza diminui sim o risco, né, de corrupção. Eu vou contar agora também para vocês como é que pode acontecer a corrupção depois da licitação. Esses dois exemplos que eu contei para você, um foi antes, né, da licitação, na elaboração do edital, teve um durante a licitação e tem uma situação que pode ocorrer após a licitação, que é justamente na hora de você entregar o seu material, de você entregar ali o que foi pedido para você, nota de empenho. Então, o que pode acontecer e como eu falei, esse é mais difícil de se identificar, pois precisaria de um acompanhamento muito maior. E é por isso que existem os órgãos que fiscalizam, que fazem auditorias nos órgãos públicos para identificar isso, tá? Existem diversos nomes para isso, alguns chamam de química, outros de transformação. Cada um dá um nome para esse tipo de situação, mas o que pode acontecer? Uma empresa, determinada empresa, recebe um pedido para entregar qualquer tipo de material. Eu vou pegar aqui esse barquinho aqui, ó, faz de conta que eu recebi um empenho para entregar 10 barcos desse. E esse barco, curiosamente, custa R$100. O problema não é o preço, tá? Não é no preço. É o preço de mercado. Ele vale realmente R$100. Eu ganhei por 100 e ele vale realmente 100. Só que qual que é uma das grandes coisas que, como eu falei, chamam de química e diversos outros nomes. Na hora de entregar para o órgão público, eu falo para o órgão público: olha, você me pediu 10 barquinhos desses a R$100, daria 1.000, né? Faz o seguinte, eu te entrego 3 e aí vai sobrar R$700. Desses 700 eu fico com 350 e você também fica com 350. Então essa é uma das maneiras que existem. Ou então, eu não te entrego nenhum barco. Dos 1.000 aí, é 500 mil, 500 seu, tá? Isso pode acontecer você pode ser convidado, digamos assim, a participar dessa troca aí, que não diria nem troca, né? Desse crime, a verdade, a palavra é essa. Você pode ser convidado a participar desse crime e cabe a você decidir o que você vai fazer. Eu não posso decidir por você, tá? Mas isso pode acontecer sim, e basicamente essa é uma das maneiras que você vê mais comum de corrupção, onde se sai no noticiário. É justamente nesse momento, é no momento onde existe o primeiro momento que eu falei para vocês, que é aquele caso da elaboração do edital com vícios, só que o edital ele é público, muita gente tem acesso. Neste caso não, esse caso é basicamente a empresa que ganhou a licitação com alguém que vai receber o material. Ele pede é realizado um pedido num valor X, e daquele valor pede para entregar uma parte ou não entregar nada, e aquilo se troca por dinheiro. E é por isso que eu falo que geralmente os casos de corrupção precisa de alguém da iniciativa privada, porque o órgão público ele não consegue pegar o dinheiro para ele não consegue depositar na conta dele. Ele precisa de alguém da iniciativa privada que tenha ganhado uma licitação, que seja emitida uma nota de empenho para aquela empresa e para que aquela empresa emita uma nota fiscal para o órgão público. Para aí sim ele fazer o pagamento para aquela empresa. E aí, se for acertado esse tipo de coisa, ele repassa uma parte do pagamento. Então, essa é uma das maneiras que pode acontecer sim de corrupção, não na licitação, mas no processo de entrega. E a grande maioria dos casos que você vê noticiado no jornal, pessoal com mala de dinheiro, com dinheiro, enfim, não vou me dar detalhes aqui, mas se você vê esse tipo de matéria, muito provavelmente é isso que aconteceu. É uma licitação onde tem uma empresa que ganhou, e aí nessa contratação ou ele não entregou 100% do material ou do serviço, ou até mesmo não entregou nada, apenas ganhou a licitação, emitiu uma nota fiscal, o órgão público fez o pagamento para ele e ele repassa uma parte do dinheiro para alguém do órgão público. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que no órgão público existe vários setores. O que faz o pedido é um órgão, é uma seção, um departamento. O que recebe é outro. O que faz o pagamento é outro. É justamente para tentar minimizar
a chance de ter apenas um responsável. Você imagina se fosse apenas uma pessoa do órgão público que fizesse a licitação, pedisse o material, recebesse o material e realizasse o pagamento. A chance dessa pessoa se corromper era muito maior. Então é por isso que existem esses mecanismos de dividir a responsabilidade para que mais pessoas sejam envolvidas e que fica mais difícil haver a corrupção porque tem mais agentes envolvidos, mais atores envolvidos no processo. Claro que mesmo com uma dessas medidas, mesmo com as auditorias que são realizadas, são diversas auditorias que todos os órgãos públicos são submetidos durante o ano, muitas das vezes vai lá um auditor, pergunta cadê aquele material, onde está aquele serviço, o que foi feito, pede para documentar alguma coisa, então existe sim. Só que às vezes acontece de esse mecanismo ser falho, como eu falei, a única maneira de você tirar a corrupção da vida do órgão público é tirando as pessoas. Infelizmente isso ainda não dá para fazer, ou felizmente não dá para fazer ainda, porque se não tivesse ninguém trabalhando lá ficaria uma coisa muito robotizada. Mas o fato é que existe sim esse tipo de situação e que se você participa de licitações, pode ser que algum dia você receba alguma proposta desse tipo e cabe você aí, pela sua índole, pela suas crenças, sei lá o que você quer tomar como base, aceitar ou não, tá bom? O seu caráter. Então, digamos assim que é uma das maneiras que pode acontecer e que você sempre estará ali correndo o risco de participar dessa situação, de estar envolvido numa situação dessa e que você terá que fazer uma escolha. Como eu já falei, são raras essas situações, não são comuns, não é a grande maioria dos casos, pelo contrário, é a minoria, só que as minorias acabam tendo muito mais, chamando muito mais atenção do que os casos que ocorrem tudo naturalmente. E agora, gente, para finalizar esse vídeo, já está um vídeo meio longo, eu vou contar aqui, isso aqui um achismo meu, digamos assim, isso aqui é uma opinião minha. Aonde tem um maior índice de corrupção, são alguns lugares que, no meu ver, são específicos. São lugares onde a fiscalização é baixa. A gente sabe que a fiscalização nem sempre ela é tão incisiva, né? Ela não é tão forte em alguns lugares onde a fiscalização é um pouco menor, está mais propenso sim a ter um índice de corrupção e segmentos, nichos muito específicos. Eu não sei como está hoje, mas até um tempo atrás, quando eu estava participando, fazendo as licitações ainda, eu me interessava muito em pesquisar sobre isso e eu descobri que existia no Brasil apenas 4 empresas aptas a fazerem metrô no Brasil. Então, você imagina, é um segmento altamente nichado, muito específico. Então, a chance de haver uma corrupção numa licitação desse porte é muito grande. Por quê? Porque existem poucos atores envolvidos, tá? São poucas empresas que participam de licitações. Então, a chance de eles conseguirem falarem, negociar alguma coisa entre si é grande. Mas não é a grande realidade, pelo menos em quantidade de processos que existem de licitações. Como eu estou falando, todas essas informações aqui agora no final são o que eu acho. A cada 10 mil processos, 1, 2 tem algum caso de corrupção. Todos os outros 9.998 não tem, são processos que transcorrem normalmente. É que isso não é notícia, isso não causa impacto, não traz audiência. Você falar do que deu certo, só traz audiência falar o que deu errado. Como eu falei já também nesse vídeo, se você tem dúvidas, vai em uma licitação, acompanhe, participe de uma, você vai ver que é um mercado enorme, onde tem muitas contratações e que a grande maioria não está envolvido, os servidores como um todo não está envolvido com corrupção. Tá bom? Eu encerro esse vídeo aqui, eu espero que tenha esclarecido para vocês como é que pode acontecer a corrupção, o que você pode fazer quando você estiver numa situação de corrupção, quais são as medidas que você pode fazer para inibir isso, até mesmo para se desvencilhar isso e conseguir dormir tranquilamente, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.